Deus, abra o coração para essa mensagem que vai te ajudar. Filipenses, capítulo 3. Deixa eu fazer um pouquinho, estão saindo devagarzinho, vai fazer silêncio já. Filipenses, capítulo 3. Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Efésios, Filipenses. Nós aprendemos no culto anterior que quando a pessoa está curada, liberta, o lugar dela é no templo. Isso aconteceu com o paralítico lá da porta formosa do templo. Do homem lá do tanque de Betesda. Depois Jesus encontrou ele no templo. Lá no templo ele aprendeu a não pecar, aprendeu a servir a Jesus. E falamos também do Pedro, que liberta a prisão, foi para a casa de oração. Agora nós vamos aprender um pouco mais, voltar naquele assunto que nós... Filipenses 3. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é para a segurança para vós. Às vezes nós ouvimos uma mensagem, e naquela mensagem nós não conseguimos extrair tudo, e verdadeiramente nunca vamos conseguir, porque a palavra de Deus é inesgotável. Eu digo assim, você lê 1000 vezes, na 1001 você encontra algo novo, na 1001, naquele mesmo texto bíblico, você vai aprender algo novo. Por exemplo, o caso do cego Bartimeu. Vamos voltar lá? Marcos, capítulo 10, ainda tem mais lições para nós. Versículo 46 em diante. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Esse texto aqui é tão conhecido no meio do povo de Deus. Mas você vai ver as revelações que você vai vibrar com elas. Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. Marcos 10, 46. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. Eu gosto de explicar que esse homem, ele é o retrato de muita gente até da igreja. É a pessoa que está na igreja, mas não assumiu Jesus Cristo publicamente como Senhor e Salvador. É aquela pessoa que não cumpriu aquela formalidade para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, a pessoa está na igreja, ela gosta da igreja, ela vibra com a igreja, ela se sente bem na igreja, mas ela não assumiu Jesus Cristo. Então ela não está no caminho, ela está na beira do caminho. Ela canta, ouve as mesmas canções, se alegra com as mesmas canções das pessoas que estão no caminho, mas ela não está no caminho. E tem gente que já entrou no caminho, depois voltou para a beira do caminho. Isso falarei na frente. Aí diz, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Apesar de Jesus terem falado para ele, olha, cego, certamente estou barulho, movimento, o que está acontecendo? Alguém está passando por aqui, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? E ele então disse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, mostrando o que? Um conhecimento da vida de Jesus, que Jesus foi criado em Nazaré, mas ele nasceu em Belém de Judá. Ele era da descendência de Davi. Então ele mostrando esse conhecimento, ele clama, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Certamente conhecendo o poder do Senhor, ou já ter ouvido falar do poder do Senhor, do que Jesus operava, ele não quis perder aquela oportunidade. Ele não queria perder aquela oportunidade, porque estava passando ali um operador de milagres. Estava passando ali alguém que podia tirá-lo, não só da mente dela, mas devolver a missão, mudar a história dele, mudar a vida dele. Então ele começou a clamar, só que não recebeu atenção. E a Bíblia diz, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí nós chegamos no versículo 49, que é o versículo que estamos estudando hoje, o dia todo de sexta-feira, o qual, e Jesus parando, disse que o chamasse. A atitude de Jesus, aparentemente, não foi muito humana. Por quê? Imagine um homem cego na beira do caminho, mendigando, pedindo ajuda ao Senhor. Jesus poderia ter ido lá na beira do caminho. E lá ter pedido o homem, o que você quer? O que você quer que eu faça? O que eu posso fazer por você? Porque imagina, a pessoa está pedindo esmola, você não pede ao cego para se levantar e vir até você. Geralmente você vai onde ele está, lá você coloca moeda, coloca uma cédula, né? E
coloca ajuda, dá ajuda que a pessoa está precisando. Não. A atitude de Jesus aparentemente não foi muito humana, não foi muito caridosa. Foi muito mais do que isso, foi divina. Por quê? Porque tem uma bênção que na beira do caminho a pessoa não recebe. Eu já comentei, já falei com vocês. O que, pastor Jaime? A salvação. Na beira do caminho a pessoa pode ser curada, na beira do caminho a pessoa pode receber milagres, na beira do caminho ela não recebe a salvação. Jesus chamou o homem para o caminho. Não foi maldade dele em não atender o homem logo de início. Não foi maldade de Jesus em não atender aquele homem, mas é que Jesus chamou o homem para o caminho que tinha algo maior. Jesus tem algo maior para aquela pessoa que está na igreja, que faz campanha, que busca o milagre, tudo bem. Mas Jesus tem algo maior para ela. Eu mesmo me surpreendo, já contei isso várias vezes, e com toda a transparência para você, com toda a sinceridade, porque Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer, Deus sabe tudo que se passa conosco. E eu, às vezes, como pregador, nós temos uma igreja de milhares de membros, e quantas vezes eu me surpreendo que às vezes uma pessoa sempre presente na igreja, que louva, que adora, sabe, que canta, está sempre na igreja, e aquela pessoa ainda não é batizada. Por quê? Eu vejo ela na fila do batismo, pensei que essa irmã era batizada há muitos anos. Pensei até que ele era doutor já no assunto. Verdade. Quantas vezes eu me surpreendo em ver uma pessoa estar na igreja e ainda não foi batizada. Eu estou te falando de coração. Aquela pessoa não é batizada. Um dia eu batizei uma senhora, que eu conheço aquela senhora há eu posso falar assim, exagero, dezenas de anos. Há algum tempo eu conheço aquela senhora. E quando eu vi aquela senhora, entenda bem, para a fila do batismo, eu disse, Jesus, essa não era batizada. E acontece isso, a pessoa então está na igreja, mas não está no caminho, está na beira do caminho. Jesus chamou aquele cego, ele tinha algo para dar para aquele cego, muito maior do que a cura. E diz a Bíblia, chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Isso aqui você já ouviu muitas vezes. O quê? Tem gente que não se levanta, ele já ouviu Deus falar. Ele sabe que tem que ser batizado, ele sabe que tem que passar pelas águas do batismo, mas ele tem esse cigarro. E não consegue jogar o cigarro fora. É a capa dele. Irmão, já recebeu bem, já viu tantos milagres. Não fique escandalizado, não fique também chateado se eu alcançar você ou se falar com você que está em casa. O outro não se batiza, porque tem um caso. Um caso, você é um casinho, você entende, né? E a pessoa não quer jogar aquele caso fora. Ah, mas pastor, é um caso de 10 anos, de 20 anos, 30 anos. Você vai deixar de entrar no céu. Você vai ficar na beira do caminho. Jesus falou, eu sou o caminho. João 14,6. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a pessoa não abre os olhos, não toma uma posição, ela tem que jogar a capa fora. O outro esteve até do caminho já, mas um dia ele foi ofendido, ou um dia ele foi tentado, ele pegou, voltou para a beira do caminho. Ele tinha jogado a capa fora, mas ele foi lá na beira do caminho e pegou a capa. Ué, quando acontece com uma pessoa, volta a pecar. E quantas pessoas já passaram pela vela do batismo e voltaram para o fogo, voltaram para o alto, voltaram a ter um casinho, não é verdade? Ou voltaram a ter um ódio no coração, uma raiva no coração, pegou a capa de volta. Mas a pessoa vai perder a salvação, vai, não é nessa. Uma vez salvo, para sempre. Jesus falou que não. Quem perseverar até o fim, será salvo. Não é nessa de que você foi salvo, agora tem que se manter no caminho. E muitos voltam para a beira do caminho. Jesus não está chamando aquele homem para que ele saísse, ele entendeu, ele jogou a capa fora, joga a capa fora. Não fique, se um dia você foi pisado, humilhado, entrou um ódio no seu coração, joga esse ódio fora. Se você cedeu uma tentação e pecou, não tinha que pegar, peça perdão para Deus, se acerte com Deus, peça para que Ele tem que pedir, mas joga a capa fora, não fica com a capa, senão você não vai se levantar. Você não vai entrar no caminho. E se você entrou, você está voltando para a beira do caminho. Você tem que então ter um encontro com Jesus. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Lógico, o homem cego queria ser curado da visão. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Oh, meu irmão, Jesus tinha algo maior para ele, muito mais do que a cura das suas vistas, que Jesus não poderia ter dado para ele lá na beira do caminho. Então você entende?
Jesus não foi mal em não atender aquele homem. Jesus não foi mal em não ter ido lá. Jesus não foi não foi caridoso, não foi menos humano. Não, ele foi divino, ele trouxe o homem. É que às vezes nós não entendemos. Poxa, eu estou clamando, ele não me responde. Talvez se responder agora, você vai continuar na beira do caminho. Está tratando com você, está trabalhar com você. Ele não é mau. A Bíblia diz que ele é bom em todo o tempo. E às vezes nós não entendemos. Puxa, se ele tivesse atendido o homem, ele continuaria, podia ser curado, mas continuaria na beira do caminho. Agora ele abriu os olhos. Jesus dizendo, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Essa foi a primeira. Agora vamos passar para o Lucas, do lado do capítulo 19. Que já tem coisa nova daqui a pouco. Depois do Marcos é o Lucas. São mensagens que estão na Bíblia, mas que temos que extrair o que Deus está nos dando. Então Bartimeu, ele teve que andar no caminho para receber a salvação. Volta para o caminho, entre no caminho, não fique na beira do caminho, onde você pode até ser curado, onde você pode até receber um milagre, onde você pode até receber uma ajuda de Deus, mas não recebe a salvação. Vimos então que a salvação é só no caminho. E agora, e tendo Jesus entrado em Jericó, mesmo lugar do Bartimeu, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos e era rico. Apesar de ser um homem rico, esse homem vivia numa cidade maldita, porque a cidade de Jericó tinha sido amaldiçoada. E tem gente que às vezes é rica, tem fama, mas não tem vida. E vida verdadeira só está em Jesus. Jesus não mentiu quando ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu falo que eu vejo adesivo, vejo a faixa, camiseta, né, boné. Cristo é vida. Já viram muito isso, não é bonito, mas não é verdadeiro. Não é, pastor Jaime, Cristo não é vida? Não, não, Cristo é a vida. Essa letrinha faz a diferença, é o artigo definido. Ele não é uma vida, ele é a vida. Porque o homem pecou, instalado o pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu não preparei não, vou dar para você, deixa o Lucas aqui, eu volto nele já já. Romanos 5,12. Depois de Lucas vem João, Atos, Romanos. Capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a morte, eu não preciso fazer nada, eu já nasci na morte. Eu já nasci morto, pastor, gente, já separado de Deus. É o que o pessoal religioso lá fora costuma chamar de pecado o quê? Original, né? Que nasce no pecado. Precisa fumar, beber para ser pecador, já nasci nele, você também. Quando eu aceitei Jesus, então o que aconteceu comigo? Eu nasci de novo, eu tive a nova vida verdadeiramente. Porque Adão foi feito alma vivificante e o homem recriado em Cristo, espírito vivificante. Então o homem volta a ter vida quando ele tem Jesus. Ele voltou para o Zaqueu, lá em Lucas 19, ele era rico, chefe dos publicanos, mas não tinha vida. Ele tinha uma vida miserável. E diz o versículo seguinte, versículo 3, e procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Amigo, ele não queria ver ninguém. Ele queria só ver Jesus. E deve ser com você a mesma coisa. Sabe por quê? Porque se você quiser ver alguém, você pode se decepcionar. Ele não queria ver o Mateus, ele não queria ver o Pedro, ele não queria ver o João, ele não queria ver o Tiago, nem do Alfeu, nem do Zebedeu, não queria ver ninguém ver, só queria ver Jesus. E é verdade. Sabe por quê? Porque um discípulo de Jesus, hoje ele está bem e amanhã pode não estar. Tira os olhos de qualquer pessoa. Do lado, eu vou voltar no Lucas, tem que entrar e sair. Lucas, João, capítulo 6. 6, versículo 66. João, capítulo 6, versículo 66. Vamos tomar um calmante. João, capítulo 6, versículo 66. Diz assim, 6,66.
Desde então, vamos ler juntos? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Que isso, pastor? Verdade. Vai passar um filme agora para a sua cabeça. Você conhece algum discípulo que já não anda mais com Jesus hoje? Às vezes, não, fala aqui na igreja. Irmão, coisa séria que eu vou passar para você. Irmão, é alguém que até orou por você um dia. Verdade, pastor. Eu conheço um pastor que me batizou, ele não está andando mais com Jesus hoje. O pastor Jair, o pastor que me levou a Cristo, hoje ele não anda mais com Jesus. Ou aquele obreiro que um dia me atendeu da igreja, eu perguntei por ele, onde ele está? Ele não está mais aqui. E um dia encontrei no meio da rua, ele está bebendo, está fumando. Acontece. Por isso que você não pode olhar para ninguém, tem que olhar para Jesus, tirar os olhos do homem. Porque o homem que está andando hoje com Jesus, que está uma bênção, que ora nas línguas estranhas, que expulsa os demônios, que manda o paralítico se levantar, amanhã ele pode não estar andando com Jesus. Tira os olhos. Já cansamos de ver isso nessa caminhada, essas 3 décadas com Cristo que eu tenho. Eu já vi gente que andava com Jesus e não está andando mais. E às vezes até fazendo coisa horrível, como no capítulo 12. Capítulo 12. Você tem que saber isso aqui, porque está na Bíblia, e para você nunca se escandalizar. Esse homem andava com Jesus, hein? Ele não andava com um comedor de arroz e feijão, não. Caminhava com o próprio Filho de Deus. João 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia a Lázaro, e Lázaro é um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse os pobres, mas porque era ladrão. Peraí, mas ele era discípulo de Jesus? Ou a Bíblia está errada aqui? Está dizendo que era um discípulo. Você pode encontrar um discípulo fazendo coisa errada, por isso não olhe para ninguém. Era ladrão, porque que era ladrão? E tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Quer dizer, o que estava de ofertas na obra de Deus, ele te dava. Amigo, tira os olhos do homem. Nós não temos que olhar para o homem. Isso aqui eu tinha um propósito, ele queria ver Jesus, tem que ver Jesus e só olhar para ele. Tirar os olhos do homem, porque o homem que anda com Jesus hoje, amanhã pode não estar andando. O homem que anda com Jesus hoje, amanhã pode ser até o quê? Um ladrão. Um desonesto, um corrupto, ou até mesmo ligado à prostituição. Coisa séria. Uma vez me falaram de um rapaz que gostava até de fazer a obra de Deus, estava depois na prostituição. Então não olhe para ninguém, olhe para Jesus, como fala em Hebreus, lá no finalzinho, capítulo 2, versículo 2, só o início. É antes do Tiago que é antes do Pedro. Lá no final, Apocalipse, aí você volta, Judas, 3 vezes João, 2 vezes o Pedro, Tiago, a do Tiago é os Hebreus. Capítulo 2, versículo 2, primeira parte. Diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não olhe mais para ninguém. Não olhe para o fulano ou a fulana. Pastor tal, ele pode ser um discípulo de Jesus, até usado por Jesus para te abençoar, até usado por Jesus para lhe libertar. Pode ter sido usado até para te batizar nas águas. Mas você não tem que olhar para ele. Porque amanhã ele pode não estar seguindo a Jesus. Lembra do João 6,66? Muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Volta no Zaqueu, lá no Lucas 19. Nós paramos no versículo 4. E correndo adiante, Lucas capítulo 19, versículo 4. E correndo adiante, subiam a figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa.
e, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Quando você ouvir a voz de Deus, se apresse em obedecer. Mas não pense duas vezes, se apresse. Salmo 95, versículo 8, a Bíblia diz: se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Não endureça o coração. Deus falou contigo, obedeça. Aquele caso que eu sempre conto, hoje eu voltei a falar dele, por quê? Porque aquela senhora se apressou. Ela ouviu a pregação, eu pregava sobre perdão, que às vezes um ódio, uma mágoa, um ressentimento impede Deus de operar na sua vida. Enquanto eu estava pregando, ela se apressou, não esperou a hora da oração, não esperou a imposição de mãos, ela sentada mesmo aqui na frente, em segunda fileira ali, ela fez uma oração: Jesus, o Senhor me perdoa como eu perdoo a minha nora. Ela tinha uma bronca da nora. Na hora que ela falou, ela sentiu uma mão tocando no ombro dela. Ela tinha uma bursite, uma dor tremenda devido a uma inflamação. A dor foi embora e nunca mais voltou. O que aconteceu? Ela se apressou, se apresse. Ela não esperou a hora da oração, não tem que esperar. Deus falou contigo, Deus é agora. É tomar uma posição, é assumir o que Deus está falando, é ser rápido em obedecer. É Davi, que quando o gigante veio, ele não esperou o gigante chegar pertinho dele, ele se apressou, foi para cima do gigante, deixou o gigante crescer mais ainda não. Ele tinha uma convicção que Deus está com ele. Quando você ouvir a voz de Deus, se apresse em obedecer. Se apresse em executar o que Deus está falando. Aí diz: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Quando ele falou isso, ele deve ter deixado todo mundo de boca aberta, perplexo. Por quê? Porque o publicano, ele era amante do dinheiro, ele era avarento, ele traía a sua nação cobrando imposto para Roma, ele era simplesmente odiado por Deus. Então, vou dar metade dos meus bens aos pobres. Aí fala o que vai me chamar a atenção: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo como quadruplicado. Não, quando Jesus entra numa casa, nós não podemos perder, entenda bem, a sua visitação. Nós temos então que agir, temos que colocar a casa em ordem. Se eu tenho odiado alguém, eu não vou odiar mais. Se eu mentir para alguém, eu não vou mentir mais. Eu devo para você a verdade. Se um dia eu menti para você há 10 anos atrás, você me perguntou algo e eu não falei a verdade para você, eu estou devendo para você. O que eu estou devendo? A verdade. Eu roubei a verdade de você. Eu tirei a verdade de você. Você tem a obrigação de receber a verdade. Eu tenho a obrigação de contar: Jesus, eu vou restituir a verdade para aquela pessoa, para a família. Então, você contou um caso, você ficou com vergonha de contar a verdade, contou do seu modo, contou do outro jeito, todo mundo acreditou, todo mundo engoliu a sua história e você ficou bem na fita. Você não está bem com Deus, não. Você não está bem com Deus. Você tem que colocar a casa em ordem. Você tem que chegar e dizer: Deus, você tem misericórdia de mim. Eu vou falar a verdade. Eu estou devendo a verdade para a minha família. Eu estou devendo a verdade para o meu patrão, para o meu amigo, porque eu roubei dele a verdade. Eu tenho que restituir a verdade para ele. Eu tenho que chegar lá e falar a verdade. E tem gente que não vai. Não vai ter o quê, pastor Jair? A seguinte: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa. Amigo, a salvação entrou. A salvação não está entrando. Tem gente que teve a visitação do Senhor. Pastor Jaime, eu estava num culto, que presença de Deus maravilhosa. Pastor Jaime desceu uma unção, eu me emocionei, eu chorei. Que visitação, verdade. Mas o que aconteceu? Você estava doente? Tá, continuou doente? Não aconteceu mais nada. Quando há uma visitação, há uma mudança, a pessoa não aguenta, ela tem que aproveitar. Jesus poderia ter andado ali, ter comido a melhor comida, a bebida a melhor bebida, o melhor suco, entenda bem, participar de uma festa. Jesus não precisa dessa bajulação. Jesus quer operar, ele tem prazer em operar. Quando o homem disse: se quiseres, pode me tornar livre, eu quero ser livre. Jesus tem prazer em operar milagres. Jesus tem prazer em salvar. Nós não está podendo salvar. Puxa, Zaqueu não perdeu a oportunidade, meu irmão. Jesus está nos visitando.
Não deixe a visita se tornar inútil, em vão. Ou aproveite, coloque a casa em ordem. Enquanto eu estou pregando, Deus faz você lembrar de alguma coisa. Você está devendo algo para alguém? Jesus, eu vou pagar o fulano. Eu vou fazer um voto, só que eu fiz um voto. Se alguma coisa eu tenho para alguém, eu vou restituir. Se eu mentir para alguém, se eu estou devendo a verdade para alguém, eu vou falar, faz um voto. E é melhor do que um voto, que vote não cumpra. Certo? Aproveite, seja rápido em aproveitar que a salvação está entrando. E a salvação é uma palavra inclusiva. O missionário R. Soares já nos ensinou bastante sobre isso. Salvação inclui cura. A cura vai entrar, meu irmão. Entra aquela cura que você está tanto clamando, a cura que você está tanto precisando, como aquela senhora da Bucite ficou curada. Ou a prosperidade está pedindo para Deus, a salvação mesmo do filho, da filha, do marido, da esposa vai entrar na sua casa. É uma atitude que você vai ter que Deus vai poder operar. Nós não podemos perder a visitação do Senhor. Jesus entrou na casa de Zaqueu, não é para comer, entenda bem. Jesus era aquele que gostava de ir na casa dos outros comer tirar uma boia, já ouviu falar? Tirar a comida do domingo, não é verdade? Puxa, e quando o pastor do interior, a igreja no início, quando você é do interior, você gostava do domingo. Domingo todo mundo levava uma comidinha especial do pastor. Pastor, tem uma dessa aqui. É uma comidinha dessa, uma comidinha daquela. Não, Jesus não queria filar a boia de ninguém. Jesus não estava querendo filar ali a carne, o suco. Jesus queria levar salvação para aquela casa. Jesus quer levar salvação para sua casa. Ele não é aquele que disse, aquele jeito que quando não fica aleluia, glória a Deus. Claro que ele aceita o louvor, mas ele quer operar, ele quer se manifestar. Ele entrou ali, tinha um propósito, era salvação naquela casa. Mas o Zaqueu abriu a porta para ele. Abre a porta. Não é para ele entrar fisicamente, para ele comer e beber, não. É mais. Abra a porta do coração, se abra para ele. Deus, eu estou devendo uma verdade para alguém. Foi há 10 anos, foi há 20 anos. Eu preciso dar um pedido, estou devendo um pedido de desculpa aquela pessoa, eu errei com ela, eu estou devendo um pedido de perdão porque eu errei com aquela pessoa, eu preciso pedir perdão para ela, meu irmão. Vai entrar salvação, vai entrar cura, vai entrar prosperidade, vai entrar muito mais coisa na sua vida. Ou nós precisamos de ver a glória da sua vida. Deus, se você para ouvir essa mensagem, fecha os olhos, por favor. Pai, muito obrigado pela palavra, Deus. Obrigado pela mensagem que está despertando muita gente. O Senhor quer entrar, Deus, o Senhor não quer apenas nos visitar e emocionar todo mundo aqui. E todo mundo fica emocionado com a tua presença, Pai. Jesus, o Senhor quer trazer salvação, cura, libertação, milagres. O Senhor quer fazer sinais e prodígios. O Senhor quer operar maravilhas no nosso meio. O Senhor quer fazer o impossível se tornar possível, meu Deus. Jesus, vem, nós te aceitamos, abrimos a porta da nossa casa para ti. Entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra na família, Deus, entra na nossa saúde, entra, Deus, nas nossas finanças, entra no nosso emocional, no nosso psíquico, Deus. O Senhor é aquele que nos sara, o Senhor é aquele que nos dá saúde. E nós não podemos perder a tua visitação, Jesus. Nós abrimos o coração. Alguém está com lágrimas, Jesus. Eu devo um pedido de perdão para uma pessoa. Eu devo um pedido de desculpa para uma pessoa. Eu devo a verdade para uma pessoa, eu menti para uma pessoa, eu contei uma história, ou contei do meu jeito, omiti a parte principal e todo mundo aceitou. E eu fiquei bem na fita, Deus, eu fiquei bem no pedaço, eu fiquei bem na história. Mas Deus, o Senhor sabe que não é verdade. Mas Jesus, misericórdia, Jesus. Essa pessoa está se abrindo diante de ti, agora dizendo, Jesus, eu preciso falar a verdade, Jesus. Eu estou devendo a verdade para a minha família, para o meu patrão, para o meu empregado, para o meu amigo. Oh, Deus, para a sociedade. Vem, a salvação está entrando, Deus. Oh, receba a cura para o seu corpo que anda doente, que anda enfermo. Receba a cura para o seu corpo que está debilitado. Jesus Cristo te dá saúde, aproveite a visitação dele. Ele não está aqui só para emocionar você, não. Ele está aqui para te sarar. Eu sou o Senhor que te sara, ele diz. Receba a cura para o seu corpo, Pai. Manifeste o teu poder. Do alto da cabeça à planta dos pés. Vai
passando onde há uma deficiência, onde há uma lesão, onde há uma enfermidade, no fígado cheio de gordura, Deus. Oh, nos rins que não estão funcionando direito. Oh, meu Deus, na parte cardíaca, Deus. No emocional, essa pessoa que é tomada pela ansiedade, pelo pânico, fique curado, meu irmão. Fique curada, minha irmã. Oh, a salvação entra na sua casa, entra no marido dela, Jesus. Entra, faz ele ter nojo do pecado, Jesus. Entra na esposa dele, Senhor. Entra lá na vida do filho, da filha. Entra na vida financeira, na vida profissional, na vida da pessoa desempregada, na vida da pessoa endividada, daquela pessoa que andava por cima e tem andado por baixo, aquela pessoa que entrou uma narração muito grande na vida dela. Entra com a salvação para todos. Levante suas mãos. Oh, é a hora de você vibrar com a presença de Deus. Se alegrar e dizer, Deus, eu creio. Eu creio. Ele está te abençoando. Ele é aquele que faz até mais do que pedimos ou pensamos, porque não podemos esquecer que Ele é Deus. Ele é o Deus do impossível. Com as mãos levantadas, digo obrigado, Senhor. Eu tomo posse da bênção, de todas as bênçãos que o Senhor traz, ou que o Senhor tem para a minha vida e para a minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bonito, papai.